As séries, o trabalho, surgem sempre de algum lado. Nem sempre são um lado tão preciso, tão apontável, que seja possível indicá-lo numa só palavra. Há coisas que nos vão percorrendo ao longo da nossa vida, dos nossos dias e das nossas horas e dos nossos tempos. Tempos, por vezes, extremamente ricos, por vezes menos ricos e por vezes banais, por vezes mesmo pobres. E todos esses momentos em todos esses momentos pode aparecer algo que de repente desperta a nossa atenção. É como algo que destoa, ou como algo que nos surpreende, ou como algo que nós de repente descobrimos um peso e um interesse que não nos tinham ocorrido jamais. Isto pode ter a ver com leituras de autores famosos, pode ter a ver com momentos de cultura extraordinários que surgiram sempre ao longo dos tempos, tanto ao nível da ficção como ao nível do pensamento, mas pode ter a ver com uma banal frase que nós ouvimos ao entrar para um transporte público, ou passar por uma rua, ou à espera de qualquer coisa que acompanha fatalmente os nossos dias a dias. E as séries nascem por vezes disso. Outras vezes nascem de encontros de olhares e outras vezes nascem sem que nós possamos dizer exatamente de onde é que elas vêm, de onde é que emergem. Uma série surge, mas não surge como um todo organizado, como algo que tem um princípio, um meio e um fim. Eu penso que em tempos já disse uma coisa que me retorna sempre que penso no meu trabalho e que tem a ver com o meio. O meio não é uma questão de virtude, mas é o sítio ideal para andar para a frente e para andar para trás. E, de facto, um trabalho não é um todo organizado com um princípio, um meio e um fim. É organizado de uma forma que faz pensar um bocado, às vezes, no cinema. O cinema também, por vezes, filmam primeiro as cenas do fim e só no fim é que filmam as cenas do princípio. E eu penso que a minha vida e o meu trabalho têm muito a ver com essa mobilidade de poder levar daqui para ali e de trazer de lá para cá. E, no fundo, as coisas no fim encontram um fio. Ou, por outro lado, encontram talvez mais que um fio, encontram vários fios, porque elas não são arrumadas desde o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por aí fora, são arrumadas segundo diversas vontades, diversos desejos, diversas possibilidades. A minha relação com o cinema é uma velha relação, é uma relação que ocupa uma boa parte da minha vida. Eu passei uma boa parte da minha vida a ver cinema
a ver filmes, a ver e a gostar de todos os filmes. Eu gosto imenso de bons filmes. Gosto imenso de filmes assim, e gosto, às vezes ainda mais, de filmes muito maus. Mas mesmo muito maus. Eu não sei quem foi o crítico que uma vez disse que um filme muito mau, mesmo assim, teria 5 minutos bons. E eu aprendi com isso uma outra situação, porventura paralela. Os filmes podem não ter 5 minutos bons, mas podem ter filmes muito maus, algumas imagens que nos surpreendem, nos derrotam, nos emocionam, podem fazer de nós aquilo que quiserem. O meu trabalho é mais ou menos todo feito de equívocos. É todo feito de equívocos no sentido em que eu parto sempre de uma premissa. Essa premissa, a tal premissa que pode estar no meio, pode estar no princípio ou pode estar no fim, mas que está. E a partir dessa premissa enuncia-se algo. Isto vai ser sobre. O que não quer dizer que venha a ser. Porque todo o trabalho que ocorre a seguir é sempre um trabalho de negação. É sempre um trabalho de dizer ou fazer desacreditar aquilo que antes constituía uma verdade inabalável. Essa é a verdade. Isto não quer dizer que o trabalho seja feito de uma falsidade. O que o trabalho é feito é de uma oscilação das maneiras de ver, das maneiras de sentir, das maneiras de encontrar, de nos encontrarmos e de encontrar as coisas que estão sempre preparadas para nos surpreender, para nos decepcionar ou para se tornarem amores definitivos. Há aqui um aspecto curioso que é a relação que eu penso que eu tenho com os meus trabalhos e que todas as pessoas têm com os seus trabalhos. Uma pessoa tem momentos de grande aproximação, de grande afetividade e tem momentos de grande saturação e de grande reatividade. Já não te posso ver mais à minha frente. Desaparece. Isso às vezes vai até ao limite. Muitas vezes, não direi que é muitas vezes, não direi que é algo que aconteça todos os dias, mas por vezes eu deito trabalhos fora porque já não os posso ver. Os outros é uma relação afetuosa entre o amor e o ódio, entre a vontade de encontrar e a saturação de presença, e que mais ou menos está sempre constante em todas as coisas. Tirando algumas coisas que eu fiz e de que sou um eterno e fiel e confiante amigo, admirador, sei lá, não sei, isso é uma palavra qualquer. Mas há outras que às vezes não as posso ver e outras vezes acho que preciso de voltar a vê-las, porque talvez não tenha visto bem. E essa vontade de recusar e ao mesmo tempo de encontrar é algo que acompanha todo o meu trabalho.
como todo o meu trabalho, está feito muito em torno, e eu gosto muito disso, entre a necessidade e a total dissipação, entre aquilo que é determinante e aquilo que não tem qualquer presença definitiva, e é essa oscilação entre o acaso e a necessidade que tornam as coisas. Eu não gosto de dizer apreciáveis no sentido em que eu não sou um fã incondicional do meu trabalho. Sou um companheiro, e sou um companheiro que acompanha o trabalho, que gosto evidentemente do que faço, mas não tenho uma visão definitivamente grandiloquente daquilo que ao longo dos tempos fui fazendo. Eu vou parar só um bocadinho para ler aqui a última pergunta. A propósito dos duplos, e o meu trabalho é um trabalho muito acerca de duplos e acerca de objetos, sendo que os objetos às vezes são mais duplos do que propriamente os duplos. Os duplos estão menos duplificados do que a singularidade de uma coisa que existe por razões diversas. Pode existir por acaso, pode existir por capricho, pode existir por maestria, pode existir por amor. Há obras de arte que, para mim, que eu integrei no meu trabalho e que estão lá muito bem, estão lá muito amigavelmente conviventes. Mas se eu há bocadinho não falei de uma coisa, por me ter esquecido, foi não da falsidade, mas da ambiguidade que atravessa as coisas e, no caso concreto do meu trabalho, atravessa os títulos. Eu gosto sempre que um título explique qualquer coisa e, ao mesmo tempo, omita e modifique, transvie aquilo de que está a tratar. E essa mudança do lugar, a gente podia utilizar o termo grego no seu sentido mais simples, que é metáfora. Metáfora são os transportes públicos, levam as coisas de um lado para o outro. E esse levar as coisas de um lado para o outro, de transformar a sua situação, não é situação, é a sua posição no espaço, numa outra coisa, ou transformar mesmo o seu modo de ser num outro modo de ser, é algo que me interessa. É essa mudança, essa espécie. Eu quero preferir chamar-lhe duplo sentido, ou triplo sentido, ou quádruplo sentido, que me interessa mais do que unicamente a questão da precisão ou da pedagogia, que é um lado destas coisas todas com que eu cá de que eu cá não sou um grande simpatizante. Acho que na questão das artes é às vezes mais importante complicar do que explicar. Às vezes a complicação abre-nos mundos mais vastos do que o mundo da simplificação. A simplificação às vezes torna as obras de arte completamente aterradoras. Deixa-nos
não com muitos sentidos, mas sem sentidos, no sentido de desmaiados, para não ir mais longe. Mas voltamos ao problema dos duplos. O meu trabalho é constituído muito, ou em parte, por questões relacionadas com os duplos. E o duplo é uma figura, não sou eu, é outro. Mas eu faço esses trabalhos há muitos anos. Há muitos anos. Não vale a pena estarmos aqui a entrar em pormenores desnecessários e pouco interessantes. Fazendo esses trabalhos há muitos anos, acontece uma coisa extremamente curiosa. Eu posso sempre ser um ator. Posso sempre ser um outro. Posso sempre ser o não mesmo, não ser o mesmo. Mas há uma coisa que nós nunca poderemos tentar reduzir ou disfarçar. É o espaço, é o tempo. São esses a priori da sensibilidade incomodamente detectados pelo Sr. Immanuel Kant, que fazem com que as nossas condições de possibilidade sejam possíveis, mas ao mesmo tempo sejam possíveis. É o ser possível sendo possível. É o ser possível porque a possibilidade se impõe como a alternativa a si mesma. E, no caso, como eu ia falar mais terra a terra das minhas coisas, o que acontece é que, por mais que eu não queira, o tecido que separa o eu ator do eu homem é um tecido que, com o tempo, e o tempo é de facto o fator decisivo, ainda mais que o espaço, de todas estas situações e ocorrências, o tempo, como eu dizia, faz com que as separações sejam inevitáveis. E ao mesmo tempo com que as aproximações façam parte das condições de possibilidade. Isto é, o tecido esgarça. E, portanto, aquilo que, de uma forma geral, era uma separação estabelecida, com o tempo acaba por tornar-se algo que se movimenta. Movimenta-se em que sentido? Movimenta-se entre aquilo que eu gostaria e aquilo que eu não quereria. Movimenta-se entre aquilo que eu quero mostrar e entre aquilo que eu mostro porque não tenho outra solução se não mostrar. É uma situação inabalável. É uma situação a que nós não podemos fugir. Como diria um cantor francês de que eu gosto muito, é avec le temps.